Uma ótima tarde a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, já estamos terminando o mês 8. E graças a Deus, já bem nesse final do mês, o Senhor nos deu uma chuva, não é? Serôdia. Como esses dias uma das nossas irmãs, a irmã Isabel, estava dizendo sobre a oração, né? Nossas orações pré-chuva de sábado. Foi uma chuvinha rápida, porém uma chuva bem suada que deu para dar uma molhadinha na nossa terra, não é? Graças a Deus por isso. Amados, então hoje vamos estar lendo, que ontem não foi possível a gente terminar essa leitura. A gente ainda vai repor a nossa leitura do final de semana passada até sexta-feira, até, no caso, amanhã já, né? Sexta ou sábado. Então, vamos ler 1 Samuel capítulo 16 e o 17, peraí, deixa eu só ver os versículos. Nós vamos ler o 16 todo, né? O 17 nós vamos ler do 1 ao 11, que ele é bem extenso também, nessa primeira leitura. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amados, Deus não é Deus de mentira, não é? Mas Ele acha escape para tudo, porque Ele é Deus. Há pouco tempo eu ouvi um pregador dizendo assim, que omitir é pecado. Então, se omitir é pecado, então, com certeza Deus teria feito Samuel pecar? Não, omitir não é pecado. Desde que seja para o bem. Porque Samuel com certeza morreria se ele falasse tudo que ele foi fazer nesse lugar aqui, né? Que é onde o pai de Davi morava, né? Enche o teu vaso de azeite e vem. Ou seja, vem atrás de mim. Quem diz vem é porque ele está na frente. Então, omitir não é pecado. A Bíblia prova, por A mais B, que não é. Como eu vou, Senhor? Como eu irei, Senhor? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra. O Senhor não falou para ele: vai e mente. Não, porque Deus não é Deus de mentira. Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Então, amados, Deus é Deus de estratégia. Você não precisa mentir. Omitir não é pecado. O Senhor falou para ele falar somente uma das duas coisas. O que? Vim sacrificar ao Senhor. E foi mesmo, e sacrificou ao Senhor. Mas a outra notícia omitiu sim. Então a gente precisa ler a palavra e entender a palavra, porque mostra claramente que Deus mandou ele omitir sim. Porque tem certas coisas que se não houver omissão, há morte, entendeu? Você sabe, mulher cristã principalmente, que eu estou te falando. Você precisa falar para o Senhor, muitas vezes não é para o esposo não, é contar para Jesus, entendeu? É assim que funciona. Fez, pois, peraí, vamos continuando aqui. Eu parei no meio do versículo para a gente comentar aqui, né? Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro
tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amados, quem sabe, tal qual Davi, você não tem sido convidado para muitas coisas nessa vida. Mas, queridos, queridas do Pai, isso não é nada relevante. Sabe por quê? Para as bodas do Cordeiro, a nossa vaguinha, o nosso espaço já está reservado lá na glória. Amém? Que tudo passa, é passageiro. Tanto faz ser rico, pobre, ter posição. A gente fechou o olho, acabou. É tudo igual. Saul é atormentado por um espírito maligno. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Muitos dizem assim: espírito mau da parte do Senhor. Então é algum espírito mau
que ficava ali com o Senhor. Não. Isso está dizendo da parte do Senhor, significa concedido pelo Senhor, permitido pelo Senhor. Não que Deus tenha algo mal, porque Deus, nele não há maldade alguma. Quando diz da parte do Senhor, se você for buscar lá no original, significa permitido pelo Senhor. Porque nenhum inimigo nos toca se o Senhor não permitir. Não sei se você já leu o livro de Jó, daqui uns dias nós vamos estar lá, em nome de Jesus, né? Então, foi permitido por Deus. Agora é o capítulo 17, como está vindo um carro de som aí embaixo, nós vamos deixar para ler na segunda leitura, porque senão vai atrapalhar a nossa leitura, tá certo? Então, espírito mal da parte do Senhor, porque foi por permissão do Senhor. Amém? Fique com Deus.